Com vocês, mais um programa Sintonia. Hoje nós temos a grande honra em estar aqui no estúdio com Liraucio Ritti, o nosso querido amigo Liraucio, que é diretor de arte da USE aqui em São Paulo, palestrante, ator, cantor, diretor da Do Bem, que é uma web TV, uma web rádio, e bacharel em ciências da computação. Liraucio, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o espiritismo, a nova visão do terceiro milênio. O que a doutrina espírita entende por terceiro milênio? Bom, Newton, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? O convite sempre agradável de participar na Obreiros. Terceiro milênio, Newton, é apenas uma questão de data, né? Estamos no terceiro milênio, né? Como se fosse algo assim, né? Extremamente grandioso, mas é apenas uma fase de transição. Terceiro milênio porque conta a partir do nascimento de Jesus, estamos entrando agora então nesta nova fase, né, da humanidade. E nós devemos usar nesta fase, né, todas as ferramentas possíveis para que ela seja menos traumática possível, né? E o Espiritismo é uma dessas ferramentas, né, de esclarecimento, de consolo, né, para esta fase tão difícil da humanidade. Disse deste novo mundo de regeneração? Exatamente. Nós tivemos algumas fases na humanidade, né? Quando a humanidade ainda vivia nas cavernas, depois quando tomamos mais consciência das questões sociais, e hoje estamos saindo desse coisa mais no chão, passando para um nível mais espiritualizado, mais moralizado, né? E obviamente isso vai mexendo com o fundo, como uma lagoa que fica parada. Sei. Né? Você vai tirar a água dali, você mexe no fundo, a sujeira levanta. Isso é natural, é normal. Me conta uma coisa, você acha que a casa espírita já está se adequando a esse novo momento do terceiro milênio, desse mundo de regeneração? Deveria, mas infelizmente não está. A grande maioria das casas ainda continua com um esquema muito rígido, tá, do século passado. Ela esquece que existem tecnologias, ela esquece que a nova geração tem uma nova visão das coisas, tem outras tecnologias que são adequadas mais para esse tipo de público, né? Principalmente os nossos jovens. Os nossos jovens não se sentem atraídos para ir para a casa espírita. E as casas estão fechando. Eu tenho visto muitas casas que elas vão diminuindo a frequência, são muitos idosos, e o jovem, que seriam os sucessores, aqueles que vão dar continuidade, não são privilegiados. E você entende o porquê que isso está acontecendo? Seria uma elitização? Como é que você vê Esse engessamento, eu acho que não tem nada a ver com elitização, Newton. Eu acho que tem que ver mesmo com as nossas cabeças duras. Só a nossa forma de ver, as pessoas ficam muito presas àquilo que ela aprendeu, que ela viu e acham que é só aquilo. E não é. Kardec ensinou que nós deveríamos acompanhar a ciência. O Espiritismo, ela é uma doutrina científica. E sendo científica, ela tem que acompanhar a ciência. Ela tem que acompanhar a tecnologia. Se Kardec tivesse encarnado, Newton, eu tenho certeza que ele estaria usando o WhatsApp, ele estaria usando as redes sociais, Certamente. Facebook, ele estaria usando todos os meios para fazer o Espiritismo chegar até as pessoas. Né? Vídeo, produção audiovisual, tudo isso é o que atinge esse público hoje. Sim. Né? Se você não fizer isso, você vai se restringindo, você vai se limitando, né? Só aquele público que não gosta, que não quer saber. Tem gente que até hoje ainda usa máquina de escrever. É verdade. Mas o que a gente percebe é que o espírito ainda está no amai-vos, instruí-vos e ponto. Ele esqueceu que fora da caridade não há salvação. Bom, muitas casas ainda fazem a caridade, Newton, fazem, e tem isso como bandeira, exclusivamente a caridade. E não é só isso, o Espiritismo, né, que Kardec criou, né, que ele ajudou a montar junto com a espiritualidade, ele não era uma figura alegórica, como algumas pessoas tentam colocar. Sim. Ele não era simplesmente o codificador, ele foi escolhido pela espiritualidade, pela sua capacidade, por tudo aquilo que ele podia fazer. E o Espiritismo que Kardec viu era uma escola para a alma, uma escola para o espírito. Não é só ir fazer a caridade, é para estudar, é para aprender, é para entender que essa vida não é só aqui, que existe mais continuação, sabe? E a casa espírita perdeu isso, principalmente.
o contato com os espíritos. É onde eu queria chegar. Me conta como é que é isso. Hoje se estuda, e poxa, você pega um médium hoje, ele tem vergonha em dizer que ele é espírita, que ele trabalha incorporado. Não é estranho, não soa muito estranho esquisito, isso? porque o espiritismo do Kardec, né, ele era um espírito de conversa, de diálogo entre encarnados e desencarnados, sem misticismo, sem nenhum tipo de afetação. Ele não conversava com os espíritos como se eles estivessem num nível elevado. Inclusive está na codificação, Sim. né, que os espíritos são os seres que estavam encarnados, só que sem a roupagem física. Continuam sendo o que eles eram, os mesmos gostos, as mesmas formas de pensar. Então dialogava Kardec com os espíritos de igual para igual. E nós elitizamos o espírito ou simplesmente atendemos os obsessores. As casas fazem tratamento de desobsessão, tem os dias adequados, ambiente fechado, ninguém mais pode participar, ninguém pode ver. Não era assim que Kardec fazia. Era tudo aberto, era tudo às claras, era diálogo, olho no olho. Ele invocava o espírito, não se invoca mais. É proibido evocar espírito dentro do movimento espírita hoje. É um espiritismo sem espírito. Espiritismo sem espírito. Que coisa louca, É esquisito. Né? E se chama doutrina dos espíritos. Sim. Não é doutrina dos espíritas. Tem uma pequena semântica muito, mas faz toda a diferença. O doutor Divaldo tem falado muito nisso, né, agora? O Divaldo tem falado nisso e nosso querido amigo Alamar era quem mais batia, chamavam ele de polêmico, chamavam ele disso, daquilo, mas ele simplesmente queria o espiritismo como é de verdade. O espiritismo onde você, com um diálogo, conversando com a espiritualidade, né, você vai entendendo as questões da vida, da continuidade, da sua própria situação hoje no mundo, a situação futura da humanidade. Isso vai dando um alento, e a gente vai vendo que todas essas perturbações que estão hoje aí fazem parte da natureza, é natural. Mas daqui a pouco isso vai acalmar, nós vamos estar num outro nível. Aqueles espíritos mais perturbados vão sair daqui, vão ficar só os mais tranquilos. Vai passar essa fase. Isso traz para nós uma tranquilidade, você sabendo que lá no futuro vai estar tudo bem. Mas a doutrina espírita está perdendo isso. É ruim isso, é ruim. E os jovens estão abandonando... Os jovens estão procurando outros movimentos onde eles se sentem mais adequados, infelizmente. Mas também é interessante, porque você chega hoje numa casa espírita, o jovem tem que estudar às vezes 10 anos para começar a trabalhar mediunicamente. É uma besteira, né? O jovem tem uma energia fantástica que precisa ser conduzida, direcionada, precisa ser aproveitada. Não só como tarefeiro, mas ele tem ideias, ele quer atuar, ele quer fazer. Então nós precisamos delegar para esses jovens, fazer eles trabalharem. Né? Não só ficar estudando. Tem que estudar sim, óbvio. Né? Mas ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele quer. Tá no jovem, eu já fui jovem, nós já fomos. Nós já fomos. Está no jovem essa energia de fazer, de transformar. E nós estamos perdendo isso. E como evangelizar esses jovens, se não pelo trabalho, né? Pelo trabalho, a arte atrai demais. Com certeza. Né? E o movimento espírita é muito avesso, a não ser como uma forma acessória. A arte, a música, ela é usada de maneira só acessória. Mas é uma ferramenta poderosa para transmitir ideias, para evangelizar, para harmonizar, né? Para sair para fora do movimento espírita. A arte é uma ferramenta poderosa que atrai, inclusive, este jovem para trabalhar, para fazer, para acontecer. Outros movimentos religiosos estão anos-luz à nossa frente. Já aprenderam isso. Não é que nós queremos copiar, nós precisamos ver o que dá certo, o que é importante. E a arte é uma ferramenta importante. Que espetáculo. Liraucio, muito obrigado pela sua colaboração. Você que está nos assistindo, participe aqui das nossas redes sociais que está aí no seu vídeo, no seu monitor. Sempre conosco em todos os programas Sintonia. Fiquem com Deus.